Igor, você foi uma das pessoas que nos ajudaram aí na elaboração dessa nova política, né, nacional de prevenção e controle do câncer. E agora nós temos uma lei, né, essa lei ela está no papel e ela precisa sair do papel e acontecer de fato na vida das pessoas. E aí o que a gente vê no cenário do câncer de pulmão é que o paciente está chegando cada vez mais numa fase avançada da doença. E a gente precisa melhorar isso. Como você vê esse cenário e o que você acredita que o país, né, poderia estar fazendo para a gente fazer com que a gente perca menos pessoas para o câncer de pulmão como a gente está perdendo hoje? Perfeito. Bom, eu acho que essa lei claramente foi um avanço, porque foi motivo de uma luta de muitos anos, né? E desde a virada do século já se tem portarias para poder promover acesso, diretrizes para ter acesso, para poder encurtar o tempo entre a suspeita, diagnóstico e o acesso definitivo dentro de um serviço de oncologia Uhum. de alta complexidade, né? Embora essas leis todas existam no papel, na prática isso não se sustenta. E a minha impressão, Marlene, é que desde a promulgação dessa lei, né, a aprovação dessa lei, e que foi em dezembro de 2023, Hum. né, para cá eu vejo pouca mudança prática, tá? E olha que eu estou falando de Brasília, capital do Brasil, que deveria ser um exemplo e uma referência de tratamento de SUS para a população brasileira, né? Então, o que a gente vê aqui na Secretaria de Saúde é uma fila gigantesca de pacientes, né? Uma fila difícil de ser reduzida por conta de entraves burocráticos locais, mas também pela dificuldade de acesso na ponta, Uhum. sabe? Então a gente vê que, embora a lei ela exista, não há ainda mecanismos muito claros de poder fazer com que ela seja cobrada, seja do gestor local, ou seja do diretor do hospital, ou mesmo do oncologista que está ali na ponta sofrendo, muitas vezes, com pacientes chegando em condições cada vez Uhum. piores de saúde em virtude de uma doença avançada, né? Então, o câncer de pulmão talvez seja um dos exemplos mais importantes, porque essa é uma doença que não pode esperar absolutamente nada, né? Então, o prazo, por exemplo, estabelecido nas leis, eles precisam ser rigorosamente cumpridos. E a gente sabe que para câncer de pulmão esse prazo pode ser até largo demais, porque na prática, se eu tenho hoje uma suspeita radiológica ou de sintomas de um câncer de pulmão, eu tenho que ter um acesso no dia seguinte para a biópsia e com uma semana para esse resultado da biópsia estar na minha mão e já com os exames de imagem para que esse tratamento precisa ser planejado e iniciado, né? Uhum. E lamentavelmente o que a gente vê são intervalos de meses entre uma suspeita diagnóstica e o tratamento ser concluído. Então, é um grande problema, tá? Uhum. Isso claramente, o câncer de pulmão a gente coloca numa situação como essa, de alerta vermelho, porque é uma doença de rápida progressão, né? Tem tumores que a gente sabe que não tem uma taxa de piora de progressão muito grande. Porque quando a gente fala de câncer de pulmão, eu estou falando de tipos diferentes de câncer de pulmão. E tem tipos, por exemplo, que é menos comum, mas o pequenas células, por exemplo, é um dos tumores mais agressivos de toda a oncologia. Esse, então, ele não deve esperar, quer dizer, o paciente precisa ser tratado no dia seguinte, se você tiver acesso e condição para isso, né? Então, infelizmente, a gente ainda não viu na prática, tá, a lei para cenários os mais distintos da oncologia, e o câncer de pulmão, infelizmente, é um dos grandes exemplos. Anos atrás, um paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, ele tinha poucas opções, né, de tratamento. E hoje você vê com as novas tecnologias que hoje você tem nós temos, pacientes que nós acompanhamos lá na nossa instituição e que já está há 10 anos, né, convivendo com a doença e tem qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário das novas tecnologias, né, e por um outro lado também, né, a diferença desse tratamento na saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde.
Perfeito, Marlene. Esse é um dos assuntos mais complexos de ser abordado. Isso porque, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de falar sobre novas tecnologias. Eu fico triste de ver como os pacientes do SUS estão cada vez num abismo maior em relação ao acesso a essas novas Uhum, terapias, né? Então, o tratamento do câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, teve um avanço muito importante na última década e é um dos tipos de tumores da oncologia com maior avanço. Isso porque hoje nós temos esse acesso de fazer um mapeamento tumoral. Esse mapeamento significa fazer um sequenciamento do DNA das células, expondo nesse sequenciamento alterações, mutações que podem nos levar a tratamentos específicos. Então, hoje, para todo caso de câncer de pulmão, principalmente do tipo não pequenas células, e aí falando ainda mais especificamente do tipo adenocarcinoma, que é o mais comum, uhum, é obrigatório fazer um painel molecular. Esse painel molecular visa olhar para vários genes diferentes, tá? Onde eu não começo, em geral, o tratamento sem conhecer o aspecto dessas mutações, se tem alguma alteração importante ou não. Porque o que a gente tem hoje de evidência é que quando a gente utiliza o painel molecular e o tratamento específico baseado no painel, eu tenho resultados muito melhores do que a convencional quimioterapia. uhum, E uhum, nesse meio do caminho ainda tem a imunoterapia, que veio para somar nesse arsenal, de forma que a imunoterapia isoladamente ou em combinação com a quimio tem resultados melhores, né? E quando eu olho para a população do SUS, não há acesso aos painéis e não há acesso à imunoterapia, onde a velha quimioterapia continua sendo o padrão do tratamento. Então, é uhum, essa discrepância, né, de olhar para o câncer de pulmão da população pública, onde depende aproximadamente 80% dos brasileiros, né, para aquela população de 20% que tem saúde suplementar como opção. Então, isso precisa ser mudado. uhum, Radicalmente isso precisa ser mudado. Se há uma necessidade de mudança, de olhar diferente, é olhar para a situação do câncer de pulmão, porque além de ser uma doença, como você falou, prevenível em alguns pontos por conta do tabagismo, né, as campanhas de tabagismo fazem com que menos câncer de pulmão desenvolva e o rastreamento olha para uma situação mais precoce de câncer de pulmão, ao passo que hoje eu não tenho isso estruturado no SUS, os casos avançados chegam, e quando os casos avançados chegam, eu não consigo tratar de uma maneira específica e com valor diferente, né, daquilo que se tem hoje previsto no SUS. Então é isso, quer dizer, é muito problema junto carregado no câncer de pulmão. Se toca numa coisa que para mim é algo que, eh, a gente precisa entender, que nem você é um oncologista clínico. Você está na frente de um paciente, né, e aquele paciente, assim, você vai para congressos internacionais, né, você está o tempo inteiro se atualizando, só que aí você está na frente daquele paciente e você não tem ali à disposição tudo aquilo que aquele paciente ele merece naquele momento e que seria eu queria que você falasse um pouco dessa angústia que deve dar, né. É verdade. Essa angústia, os colegas que atendem diretamente no SUS, eles vivenciam isso, né? Uhum, E muitos desses colegas estão pela manhã atendendo o serviço público e à tarde no serviço privado. E é muito difícil você ter dois cardápios diferentes, né, para poder oferecer para uma doença que é muito semelhante entre o paciente da manhã e o paciente da tarde, né? Então, de fato, isso inclusive é fator de vários colegas deixarem de atender na Secretaria de Saúde, né, do Brasil inteiro, por conta dessa dificuldade de lidar com esse processo, onde ele sabe que ele está oferecendo um tratamento que comprovadamente é inferior, né? E, de fato, Marlene, esse é um problema. Eu tenho vivenciado isso no dia a dia aqui em Brasília, hoje numa parceria público-privada da minha instituição, e onde a gente está vendo pacientes do SUS chegar e a gente entende exatamente o que que é. Eu vivenciei isso demais na minha residência, muitos anos atrás, durante um determinado período aqui em Brasília, quando que eu já estava, e agora eu volto nesse cenário e vejo que, lamentavelmente, 20 anos depois, a situação é muito, mas muito semelhante ao que era. Então, é isso que precisa ser mudado. e eu queria muito que você, olhasse para aquela tela e mandasse uma mensagem para um paciente que acabou de ter um diagnóstico de câncer de pulmão e para um jovem que iniciou agora no cigarro eletrônico. Aí eu queria que você fechasse com essa mensagem. Perfeito.
Muito bom. Então, olha, para o paciente que tem um diagnóstico agora de câncer de pulmão, acho que o mais importante é que ele tenha conhecimento acerca da doença. O conhecimento é tudo, tá? E o conhecimento não precisa ser o conhecimento técnico, ele precisa confiar, obviamente, no especialista que está cuidando dele, né? Para que certamente ele vai propor as melhores estratégias para a doença, né? Mas o conhecimento acerca dos direitos, né? Daquilo que ele pode lutar, daquilo que ele pode conseguir, daquilo que ele acha que o acesso é importante para que ele consiga, né? Então acho que esse ponto é fundamental, né? Nós não somos, de maneira alguma, partidários de qualquer judicialização, seja no serviço público ou privado. Uhum, Mas a luta pelos direitos, ela precisa acontecer, sabe? E essa dignidade do acesso adequado, a dignidade do melhor tratamento, a dignidade do conhecimento dentro daquilo que aquela instituição se propõe a oferecer, isso é importante. Conhecer a equipe, confiar na equipe, ter à disposição uma equipe multidisciplinar, que vai além do médico que está ali no dia a dia, cuidando de vários outros aspectos, né, que vão além de questões da saúde física, mas também da saúde psicológica, nutricional, entre outros aspectos. Se esse indivíduo ainda fuma, ele precisa urgentemente parar de fumar e buscar as melhores alternativas para cessar o tabagismo, né. Eh, e o outro ponto que eu acho que é importante, aí já olhando para a população que está começando a fumar, seja o cigarro convencional, seja um dispositivo eletrônico de fumar, é tentar olhar para frente e prever o futuro dele, como ele gostaria de estar em 10, 20, 30 anos, tá? Então, é importante porque ele certamente tem vários exemplos. Exemplos dentro de casa, exemplos fora de casa, né? E é só olhar para aquela pessoa se realmente ele desejaria estar naquela condição daí a alguns anos, né? Entendendo que ah, o uso dessas substâncias no dia a dia pode não causar nenhum impacto naquele momento, mas certamente no futuro vai causar, né? E esse impacto ele vai além até no desenvolvimento de uma doença crônica, né? É por questões até sociais, de ambientação, ambiente de trabalho. Hoje em dia as pessoas fumam menos, né? Hoje em dia as pessoas elas até estão em grupos de pessoas que têm hábitos de vida mais saudáveis, que procuram uma outra alternativa de vida, né. Então, até uma certa exclusão social, coisa que no passado era o contrário, né. As pessoas muitas vezes, em busca de uma inclusão social, elas começavam a fumar. Era assim na década de 60, uhum, 70 principalmente, né. Hoje em dia é o contrário, uma pessoa que fuma, ela acaba sendo excluída de muitos grupos, né. Então acho que ter esse olhar, né, de que nós estamos diante, de fato, de uma doença extremamente difícil de tratar, que independente do melhor acesso ou do pior acesso, a doença é ruim da mesma forma, né. uhum, E o que muda muitas vezes são sobrevidas, são tratamentos que vão ali melhorar um pouquinho a qualidade de vida barra dignidade, mas nem sempre vai levar à cura. uhum. Igor, eu queria te agradecer, né, além de você ser membro do meu comitê científico do instituto, além de ser meu amigo, é tão agradável te ouvir, e eu falo que feliz é aquele paciente que consegue sentar na sua frente e ser atendido por você. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios que tem, né. E aí, eu queria que você encerrasse com uma frase que para você te toca e que você, utiliza aí na sua prática, assim, de bate pronto. Bom, inicialmente, mais uma vez, obrigado, viu, Marlene, pela oportunidade. Esse é um tema que, de fato, assim, me estimula muito, né, a falar, porque a gente sabe o quanto que isso faz a diferença, né, o alcance, né, desse podcast, o alcance de todo o instituto nessas ações, a gente sabe que isso reverbera muito positivamente na população desse país inteiro, né, independente de classe social, de renda, de acesso, isso a gente sabe que faz a diferença. Então, só estar aqui falando um pouquinho de um conhecimento técnico, mais de uma linguagem mais acessível, né, falando da importância de não fumar, de cessar tabagismo, de fazer tomografia de tórax, né, de maneira anual para diagnósticos precoces da doença, só isso para mim já causa um impacto muito grande. Então, para mim o objetivo principal estar aqui falando com você é isso, né. Hum, Acho que assim, em termos de uma fala, assim, com os pacientes, eu já tive momentos onde eu utilizava palavras mais no sentido
seja guerreiro, vamos essa luta, continua assim. Eu não sei se hoje eu falo mais dessa maneira, por quê? Porque a sensação que dá é que, assim, o câncer, independente do melhor acesso, do melhor tratamento, da melhor fé, dos melhores hábitos de vida, independente, em alguns cenários ele vai acabar tendo um desfecho, que é o desfecho fatal, Uhum. tá? Isso porque é muito complexo o câncer. O câncer não é uma doença única, uma doença específica, é uma doença extremamente complexa, difícil de tratar, e vão ter casos de sucesso e casos que não vão ter sucesso. E não significa que para o paciente que não teve sucesso, que ele desistiu da luta, que ele foi fraco, que ele não conseguiu lutar contra a doença. Não é isso, tá? Então, assim, o câncer de fato é um inimigo, onde a gente tem que ter cada vez mais conhecimento, né? Onde a gente tem que procurar, não de maneira isolada, médico e paciente, mas uma equipe que inclui inclusive familiares e estarem todos juntos buscando as melhores alternativas, as melhores soluções. E se em algum momento a gente perceber que a doença está tomando conta de uma maneira não experimentada, não previsível, a gente tem que entender que isso faz parte de um processo nosso de limitação, de impotência até, diante de um inimigo que ainda a ciência não conseguiu vencer como um todo. Isso é diferente do que aconteceu na década de 90, com um controle do HIV na maioria dos casos. É uma doença completamente diferente. Muitos pacientes fazem analogias. Por que o HIV hoje consegue um controle? Por que não existe mais a doença AIDS? E por que o câncer ainda está aqui? E aí uma série de especulações começam a acontecer, porque obviamente isso não é verdade, né. Eu acho que o ponto é que, assim, todos nós estamos diante de um inimigo e nós precisamos ter aí os melhores recursos, né, que são recursos muitas vezes da ciência, mas o recurso do conhecimento é fundamental. Quanto mais eu conheço esse problema, esse inimigo, eu consigo obviamente ter mais alternativas de tratar. Então eu muitas vezes eu vou por esse lado, sabe, Marlene, de poder amenizar, suavizar um diagnóstico como esse, que não deve ser levado como um estigma, né, mas sim como uma doença crônica, como outra qualquer, onde de fato a gente tem muitos pacientes que sobrevivem anos e anos e anos, quiçá até curados de doença avançada. É difícil falar sobre cura, né? Uhum. Cura é algo que a gente evita falar no dia a dia, não é depois de um diagnóstico, de um tratamento, falar está curado, não é bem assim, né? Existem uma série de questões, de pormenores que a gente deve avaliar, são anos de acompanhamento para que a gente possa ter algum nível de segurança de cura, isso para qualquer doença, mas para o câncer de pulmão Uhum. principalmente. Igor, muito obrigada. E assim chegamos ao final do nosso Lado a Lado Cast, nosso café com saúde. E se você gostou desse episódio, se você achou que essa informação foi uma informação de qualidade, encaminhe para alguém da sua família, para um amigo, que é assim que a gente consegue levar informação e fazer com que essa informação chegue cada vez mais longe. E com isso, não se esqueça de dar aqui seu like, de comentar, né, deixar sua mensagem, e com isso a gente continua aqui levando informação. É esse o nosso maior objetivo, e fazer com que a gente melhore a vida das pessoas. E ao final eu queria fazer uma reflexão aqui, né, nesse novo modelo do Lado a Lado Cast, eu quero sempre deixar uma reflexão. E desse episódio, a reflexão que eu quero deixar é o seguinte: a vida é como um barco. Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas e definir a melhor rota. Assim é a nossa vida. Vamos ser mais leves e fazer os ajustes necessários. Eu confio nisso e vai dar certo. Siga em frente. Até o próximo episódio.